Vamos iniciar então? Podemos, a hora que vocês quiserem. Ok. Então, boa noite a todos. Muito bem-vindos à nossa palestra com o tema A relação da população com as águas da Pampulha, passado, presente e perspectivas. Alguns rostinhos que a gente já conhece, sejam muito bem-vindos. Há aos rostinhos que a gente também não conhece ainda, é um prazer conhecê-los e sejam bem-vindos também à nossa live. Esse evento tem como objetivo promover o acesso da sociedade civil a informações relevantes referentes ao meio ambiente, fomentando a discussão sobre temas que impactam diretamente a coletividade. E especificamente hoje, os moradores da Bacia da Pampulha e os residentes da Jusante da Lagoa. Meu nome é Miqueias e eu sou engenheiro ambiental e sanitarista e educador ambiental no consórcio de recuperação ambiental da Bacia da Pampulha e vou ser o moderador desse evento de hoje. Solicitamos a todos que mantenham os microfones desligados. As perguntas podem ser feitas através do chat dessa sala de reunião aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como acessar o chat, é, ele fica como se fosse um quadradinho que tem umas linhazinhas do lado direito abaixo da sua tela. E vamos continuar. Para darmos início às atividades, convidamos o Dr. Ednilson dos Santos, que aqui representa o presidente do Consórcio de Recuperação Ambiental da Bacia da Pampulha, senhor Carlos Augusto Moreira, para a abertura. Boa noite, Ednilson. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Antes de mais nada, agradecer ao palestrante, evidentemente, e a todos que estão aqui presentes hoje. Só para a gente se situar, né, o Miqueias falou que essa apresentação aqui de hoje ela está sendo conduzida pelo Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha. Para quem não conhece, né, o consórcio é uma associação civil que foi constituída há um pouco mais de 20 anos para dar apoio ao Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha, um programa inicialmente construído pela Prefeitura de Belo Horizonte, que se estendeu à Contagem. Então, uma vez que a Bacia da Pampulha, o seu território abrange parte dos dois municípios. A ideia central é qualquer problema de ordem ambiental tendo um corpo hídrico, particularmente na Pampulha, só pode ser resolvido se você tratar a bacia como um todo, né, como uma unidade de planejamento. A gente costuma dizer frequentemente que a lagoa ela é só um espelho do que está acontecendo do ponto de vista ambiental em toda a bacia. Ela só reflete a educação, ou muitas vezes a deseducação, né, de quem vive ou passa pela bacia. Sem querer me estender muito, né, o programa a princípio, o PROPAN, né, como a gente chama a sigla. Ele, a princípio, é um programa municipal, né, de 2 municípios, e o consórcio ele faz o meio de campo, né, para que ações de ambos os municípios, da associação civil, de empresas, de câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, né, ou seja, todos os seus associados, ações de ordem ambiental elas possam fluir de forma mais tranquila, sem muita burocracia. Um exemplo que a gente sempre dá é o financiamento, em algum momento, financiamento para retirada de esgoto da bacia, o recurso utilizado foi buscado e pago pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas ele teve também aplicação em Contagem, em razão, né, dessa parceria. E como eu disse, você não resolve o problema de esgoto na Pampulha, na Lagoa da Pampulha, tratando só o lado de Belo Horizonte ou tratando só o lado de Contagem. Então, esse é um panorama geral de quem está aqui hoje com toda a honra, patrocinando essa palestra que a gente tem certeza vai ser excelente, do professor João Retório, da PUC Minas. É isso, não vou me estender, porque a gente tem que aproveitar o palestrante. Obrigado a todos pela presença. Segue-me, por favor.
Muito obrigado, Ednilson. Informamos que durante as apresentações poderão ser encaminhadas as perguntas, relembrando, né, as quais iremos sintetizar e repassar ao palestrante para que ele responda ao final. Poderão ser feitas diretamente aqui pelo chat, como eu já disse, e solicitamos que preencham o formulário de participação que será inserido no chat ao final da palestra. Isso é importante para a gente ter uma ideia de como o evento foi para vocês, gente, se foi satisfatório. Então, a gente pede que vocês preencham ao final, por favor, que a gente vai disponibilizar. Para os participantes que desejam receber o certificado de participação, marquem a opção que desejam receber na segunda janelinha lá desse formulário que a gente vai enviar. Agora eu vou apresentar o Dr. João Henrique Rettori Totaro. Espero que eu tenha falado da maneira certa. Ele é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e colaborador do programa de pós-graduação de Geografia, Tratamento da Informação Espacial na PUC Minas, na linha de Meio Ambiente. Ele é especialista em processos geoquímicos e geofísicos e em Geologia e Hidrologia do Meio Urbano. Passamos agora a palavra ao palestrante, Dr. João Henrique Rettori, para discorrer sobre o tema A Relação da População com as Águas da Pampulha, Passado, Presente e Perspectivas. A palavra está com você, doutor. Bem, gente, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a gentileza do convite que vocês me fizeram. Eu falei com Renata, que tem uma propriedade muito grande nesse convite, em primeiro, pelo fato de esse tema me interessar muito. Eu trabalho, né, também com esse tema de aspectos geológicos, aspectos hidrológicos, por exemplo, no meio urbano. Aspectos que interferem, por exemplo, na disponibilidade de água, na qualidade da água, que a gente, por exemplo, usa no meio urbano, né, para vários fins. Um deles, aqui no caso da Lagoa da Pampulha, a gente vai verificar, inclusive, que é um uso variável ao longo do tempo, né? Então, vocês sabem, por exemplo, que a lagoa foi concebida com determinado objetivo e, em função de uma série de alterações na qualidade, especialmente, né, do volume de água contido ali, que esse uso foi sendo adequado ao longo do tempo. Então, esse tema me interessa muito, porque a gente olha, por exemplo, para o meio urbano e a gente se preocupa também com a água que chega, em termos de volume e qualidade, e a água que sai, também em termos de volume e qualidade. Mas, em função disso, é que eu procuro colaborar também no programa de pós-graduação em Geografia. Bem, o outro aspecto que torna mais grata ainda essa conversa é o fato de eu também ser morador aqui do entorno da Lagoa da Pampulha. Eu estou a alguma distância do espelho d'água, mas eu estou nessa grande região que já foi identificada, inclusive, por vocês, como Bacia da Pampulha. A gente precisa discutir alguns elementos, né? Rapidamente, alguns elementos de conceito, porque eles têm um alcance muito grande, né? Especialmente quando a gente fala sobre bacia. Então, a gente deve precisar, a gente deve especificar muito bem que conceito é esse, porque ele tem uma série de desdobramentos. E como eu também frequento, né, aqui o entorno da lagoa, vez ou outra eu colho umas amostras de água em pontos específicos para eu também fazer, né, um acompanhamento aqui por conta própria, né, para a gente ter o que fazer na vida também, né, mas eu procuro fazer uma observação da distribuição qualitativa desses volumes de água aqui na lagoa. Bem, eu também quero fazer uma observação preliminar, que é no sentido dessa introdução que foi feita pelo Miqueias, e depois, quando Ednilson tomou a palavra, né, a respeito da propriedade, então, da maneira como vocês se aproximaram desse contexto espacial e hidrológico de que a gente vai falar hoje.
O Miqueias, por exemplo, falou muito ajuizadamente que a gente precisa considerar a bacia da Pampulha também para jusante. Então, que seja, por exemplo, uma bacia associada à forma de superfície, que vai receber o espelho d'água. Mas esse espaço ajusante é também parte dela. Então, a gente sempre diz o seguinte, no caso da Pampulha, já que foi um barramento artificial, imaginem como era todo esse espaço de superfície que converge para o espelho d'água. E teria, então, uma saída ali na barragem, né, constituindo, então, Ribeirão Pampulha. Afinal de contas, a gente só fala na própria Lagoa da Pampulha como isolada do Ribeirão, que está a jusante, por causa do comportamento hidrológico distinto. Mas, tecnicamente, o Ribeirão Pampulha é realmente a continuação da lagoa. Então, é daí a propriedade muito grande dessa fala do Miqueias. E o Ednilson ainda falou o seguinte, a bacia é tratada, então, como unidade de planejamento. Só que nós, muitas vezes, usamos esse conceito de bacia de uma maneira perigosamente reducionista. A gente costuma tratar a bacia só a partir das características de superfície. E a gente desconsidera todo o meio hidrogeológico de subsuperfície, e ele é absurdamente determinante de tudo que está acontecendo aqui, acima da superfície, né? Então, vejam, o próprio termo bacia, ainda bem que não se fala mais, né, assim, em bacia hidrográfica, ele é muito restritivo, ele é muito limitante e induz a uma série de equívocos. Por exemplo, equívocos em relação à própria concepção de como é que a água se comporta no meio natural, né? Equívocos que decorrem daí, na produção, por exemplo, de instrumentos reguladores, de dispositivos da legislação ambiental. E a partir daí, a gente tendo uma concepção limitada, esses mesmos dispositivos legais serão limitados, e daí a gente tem uma série de impropriedades na hora de nos aproximarmos do meio hidrológico, do meio geológico, né? Então, essas duas falas que me precederam, elas tiveram seus pontos assim de extrema felicidade quando já lançaram alguns aspectos de que a gente vai tratar aqui rapidamente. Bem, então, relação da população com as águas da Pampulha, eu gostaria, em primeiro lugar, de falar a respeito da relação da cidade de Belo Horizonte com as águas da Pampulha. E essa relação não é só volumétrica, ela não é só qualitativa, por outro lado. É uma relação também afetiva, identitária, é a identidade do Belo Horizontino, que conta também com a Lagoa da Pampulha, não é? Mas todo o entorno, afinal de contas, constitui um ecossistema bastante complexo e que está sendo vítima de várias agressões, né, cumulativas e uma diversidade cada vez maior, né? Daqui a pouco a gente trata mais sobre isso. Mas vejam então, a cidade de Belo Horizonte se relaciona temporalmente de maneiras distintas com a Lagoa da Pampulha, né? Se relaciona afetivamente também, né? A lagoa vai sendo ressignificada ao longo das décadas na história de Belo Horizonte. Então, o passado e o presente determinam uma série de possibilidades, uma série de perspectivas que a gente tem adiante. Mas a gente precisa tomar um cuidado danado com essas restrições, né? Com essas restrições que vão, por exemplo, fazer com que Então, nesse primeiro slide efetivo aqui, notem o seguinte. Eu vou ver se eu consigo ampliar, e imagino que esteja também sendo ampliado aí para vocês. E imagino também que vocês estejam vendo o meu cursor aí. O que está sendo referido aqui como bacia... Ok, obrigado pela confirmação. Notem, então, o seguinte. Se nós tomamos, por exemplo, uma delimitação como essa que está sendo proposta aqui para a bacia da Pampulha,
a gente já percebe que existe uma concepção enviesada. Depois a gente pode dizer, né, qual é esse critério, mas uma concepção enviesada no sentido de que a gente está falando de tributários de superfície. E a gente está dizendo que a bacia é limitada aqui na barragem. E daí para jusante, usando ainda uma palavra que foi lançada na conversa aqui pelo Miqueias, já é outra coisa. Mas não existindo a lagoa, a gente não teria essa mesma situação, vários tributários para esse único vale aqui, que resultaria, afinal de contas, no Ribeirão Pampulha? Sim. A gente vê, inclusive, que essa integração para jusante, ela é recuperada, quer dizer, ela foi recuperada na década de 50 com a ruptura do barramento da Pampulha. Então a barragem rompeu e a gente tem uma mancha de inundação, né? Tem projeções para essa mancha de inundação, afinal. O fato é que a gente precisa fazer um monitoramento muito cioso desse barramento para que não haja outra ruptura, né? Porque daí, hoje, com o adensamento, né, de ocupação e tudo mais, a gente vai ter uma série de outros problemas, incluindo a pista do próprio aeroporto da Pampulha e vai até, né, a Avenida Cristiano Machado. Mas vejam, essa limitação aqui na barragem é muito séria. A gente deveria mesmo expandir, tanto em termos de hidrologia, né, da hidrologia, do comportamento natural de todo esse espaço, né, integrando então Ribeirão Pampulha, quanto também para a gente pensar nessas mesmas ações de planejamento, nessas mesmas ações, como vocês mesmos disseram, num programa de recuperação, envolve também o Ribeirão Pampulha, né? Afinal de contas, não é só em termos de qualidade que o Pampulha reflete tudo que está aqui acontecendo na lagoa, né? Também em termos de volume. Bem, então, eu tinha mencionado há uns poucos minutos o fato de que a gente tem delimitado aqui uma fração de superfície que a gente chama de bacia da Pampulha, bacia hidrográfica da Pampulha, né, os seus tributários. Um problema muito sério que a gente tem aí é justamente o fato de que ela não é suportada, a lagoa e todos os seus tributários, não é suportada só pela contribuição, né, de volumes de superfície. Ela é apoiada também por toda a hidrodinâmica de subsolo. Então, os solos e as rochas que estão aí debaixo também sustentam a lagoa da Pampulha. Afinal de contas, é uma ideia bastante razoável a gente acompanhar uma demonstração no seguinte sentido. Por que a lagoa da Pampulha existe? É porque, afinal de contas, o seu substrato permite que todo aquele volume que é lançado continuamente pelos tributários infiltre, em parte, mas também que sobre ainda alguma água em superfície. Isso é fácil de a gente observar. Por exemplo, na época de chuvas, quando a gente tem um volume muito grande de acumulado de precipitação em qualquer dessas faixas aqui, né, associadas ao que seria a bacia da Pampulha. Aí a gente vê que, de fato, ela vai encher até quase o transbordo. Bom, aí existe uma série de outras questões que a gente tem de considerar em termos de geotecnia, não vou entrar nesse ponto nessa conversa, tá? Mas só para mencionar um problema, a gente vive dizendo a respeito de barragens de mineração. A gente vive falando, nossa, pobres dos municípios que estão aí nas manchas de inundação de barragens, né, de mineradoras. Mas em Belo Horizonte a gente tem duas. A gente tem a barragem da Pampulha, a gente tem a barragem do Santa Lúcia. As duas já romperam dentro da cidade. E o que a gente não quer é exatamente um outro evento desse tipo. Mas percebam, por gentileza, que se eu tenho uma estrutura de barramento e o nível da água aí contida sobe, eu estou dizendo também que a solicitação lateral do maciço de barramento vai ser diferente.
Então, o que a gente não quer é o colapso desse maciço, também por causa de aumento do volume da lagoa. Então, é uma equação muito delicada, essa. O volume de água que entra, o volume de água que infiltra e o volume de água que sai pelo único exutório de superfície, que é o vertedouro. Mas não se esqueça, pelo amor que vocês têm a Deus Todo-Poderoso, todo o entorno permeável da Pampulha é também faixa de comunicação, né, das águas de superfície com as águas subterrâneas. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, tá? Mas só para eu manter a linearidade. Percebam, então, que uma proposta como essa, que é usada bastante generosamente, né, pela literatura técnica e científica, percebam como que essa proposta de consideração do que seria a bacia da Pampulha, ela já é limitada em si. Vocês mesmos mencionaram o fato de que a gente tem, por exemplo, os municípios de Contagem e Belo Horizonte participando do consórcio, né? Uma coisa, aliás, bastante elogiosa, no sentido de que o planejamento tem mesmo de ser integrado, né? A gente não concebe os processos naturais como sendo limitados, obviamente, só pelas fronteiras políticas, né, de município, estado, etc. Mas também, esse é um passo que talvez é uma coisa que a gente coloca para discussão o tempo todo, quando o assunto é esse, talvez se deva pensar com mais propriedade a respeito das verdadeiras relações que há entre cursos d'água de superfície, corpos d'água de superfície, né, cursos lóticos, corpos lênticos e o subsolo. Nesse sentido, falta-nos informação para a gente pensar o seguinte, tá? Ainda aqui mais para oeste, existe alguma dinâmica de superfície e de subsuperfície que ajuda a sustentar estes tributários aqui, que estão no município de Contagem? Existe aqui mais a norte algum outro aspecto de hidrodinâmica de subsuperfície que também faz a mesma coisa por esses tributários? Se assim for, o que é de fato Bacia da Pampulha vai ser bastante ampliado e com muito mais propriedade, e aí a gente vai perceber que uma série daqueles processos que até onde a gente, né, continua considerando essa limitação aí, eles parecem que fogem ao nosso controle, eles vão estar muito bem caracterizados. Então, o que eu estou dizendo? Bacia da Pampulha é também o entorno, que vai para além dessas fronteiras aqui delimitadas. Bacia da Pampulha, ela começa numa área ainda a ser definida. Começa tanto em superfície quanto em subsuperfície. Isso funciona, então, praticamente para qualquer corpo d'água que a gente tenha observado aqui, né? Que a gente possa observar aqui em superfície. Então, mais propriamente, em termos de hidrologia, né? A respeito, então, da transferência quantitativa e qualitativa de volumes de água no meio natural. Esses são aspectos hidrológicos. Quanto também em termos de hidrogeologia, aí especificamente em meios de solo e rocha, aquíferos, né, subterrâneos, tanto num sentido quanto no outro, vai ser muito mais próprio a gente falar em Bacia da Pampulha, mais para além desse limite que está sendo lançado aí. Mais para além, em termos de tributários, em termos de alimentação do espelho d'água, quanto também, mais uma vez, eu vou me repetir, a jusante. Então, a bacia é maior. Vejam, então, que a nossa responsabilidade aumenta. As nossas considerações têm de ser mais amplas e elas têm de abarcar também o subsolo, de que a gente, então, não tem, né, tanta informação quanto a gente gostaria. Né?
Bem, funciona da mesma maneira, né, para qualquer outro corpo de superfície. Agora, falando especificamente da Lagoa da Pampulha, o fato de ela ter, então, um eixo principal de alimentação e deságue e descarga, que é grosseiramente de oeste para leste, faz com que a gente tenha também de monitorar muito ajuizadamente tudo que é lançado no espelho d'água, tudo que é lançado nesse volume que a gente chama de Lagoa da Pampulha. Por quê? Mais uma vez, se a gente considera propriamente o meio subterrâneo, a gente vai perceber que as ações de recuperação são bastante dificultadas quando a gente pensa assim, bom, de que eu preciso para recuperar um espelho d'água? Aí, essa pergunta só vai receber uma resposta adequada quando eu fizer um diagnóstico, tanto volumétrico quanto qualitativo. Então, eu preciso, por exemplo, fazer um diagnóstico em termos de hidroquímica, em termos de compostos que estão ali em suspensão, compostos dissolvidos e etc. A partir daí, desse diagnóstico, é que eu vou, de fato, conceber uma série de linhas de ação para falar em recuperação. Então, primeiro eu preciso de um excelente diagnóstico, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser flexível. Por quê? Todo esse entorno de superfície está mudando muito rapidamente. O que é contexto da Lagoa da Pampulha, da Bacia da Pampulha, e ainda mais amplo, esse contexto de subsolo muda muito lentamente. Mas isso quer dizer que ele muda lentamente para alguma coisa que vai ser lançada nele, e muda lentamente para alguma coisa que a gente quer tirar dele. Por exemplo, imaginem, eu espero que isso não aconteça, que a gente lance esgoto em qualquer desses tributários. A gente já fala o tempo todo, não é só Contagem que lança esgoto na Lagoa da Pampulha, né, nos tributários. A gente tem outras situações complicadas. Não é só Contagem que tem, por exemplo, remoção de vegetação nativa, que vai fazer com que haja uma descarga impressionante de sedimentos aí nesses tributários. E eles vão acabar chegando, né, na Lagoa da Pampulha. Belo Horizonte também faz um bocado disso aí, né? Mas vejam, se a gente está interessado, de fato, em melhorar a qualidade do espelho d'água, será que basta a gente fazer um diagnóstico da qualidade da água e julgar lá um sequestrante de fósforo? Será que basta a gente fazer dragagem do fundo da lagoa? Não. Por quê? Em primeiro lugar, em termos químicos, falei desse sequestrante de fósforo. Existe, claro, uma gradação, um zoneamento hidroquímico num espelho d'água de espessura variável como esse que é a Lagoa da Pampulha. Mas, digamos, eu tenho composições, faixas de composição diferentes na Lagoa da Pampulha. E os solos também estão muito carregados desses mesmos compostos. Então, matéria orgânica que vem aí, né, na forma de fosfatos, nitratos compostos e por aí vai, né? Mas tudo isso está também permeando os solos que fazem o substrato da Lagoa da Pampulha. Então, não basta a gente fazer um planejamento e dizer, nós vamos destinar não sei quantos milhões aí nessa próxima rodada, né? Tantos milhões para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Como é que a gente faz isso? É a água só? Não. Não é só a água da própria lagoa, é a água do subsolo. Porque se essa estiver carregada de compostos que nós consideramos indesejáveis, vai haver uma comunicação, claro, por osmose, né, princípio químico dos mais comuns, vai haver uma transferência desses mesmos compostos de novo para a lagoa. Então, é um procedimento que merece um cuidado muito grande, merece uma consciência bastante detalhada, né, de qual é a realidade com a qual a gente está lidando aí, né? Bem, e também mencionei o fato de que as cidades têm a sua dinâmica, né? Então, digamos que eu coloque ainda uma faixa de segurança em volta aqui, né, do que é a Lagoa da Pampulha, já dizendo, mais uma vez,
A bacia não funciona só dentro de si mesma. A gente precisa considerar o entorno. Qual que é a largura dessa faixa de segurança? Vai depender dos estudos que a gente vai fazer aí, a gente precisa fazer muita coisa, né? Então, para a gente dizer, em primeiro lugar, o que é a bacia da Pampulha, só para resumir esse primeiro ponto, a gente precisa fazer, em primeiro lugar, a utilização de conceitos hidrológicos e hidrogeológicos adequados. Enquanto isso não for feito, de fato a gente vai se surpreender, e muitas vezes essas surpresas são negativas, mas isso está descrito na literatura técnica, fulano de tal, cicrano fizeram isso em tal outro espelho d'água por aí, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, e a gente já tem uma série de estudos de caso que demonstram que isso funciona. Por que não funcionou aqui? Porque a gente não está considerando toda essa complexidade que, de fato, é bacia da Pampulha. Então, ela é mais abrangente em termos de superfície e ela também tem de considerar, sem a menor sombra de dúvida, isso é ponto pacífico, né? Tem de considerar todo o subsolo. E vejam que aí a gente tem, como eu ainda vou apresentar rapidamente para vocês, tem pacotes de solo de espessuras bastante variáveis aí, né? Bem, em termos da melhor parte, que caracteriza o que é a Lagoa da Pampulha, né? Geologia e pedologia, né? A parte estrutural, como eu coloquei então, né? no título desse slide aí. Vejam que esses mapas que foram produzidos pela CPRM mostram já que nós temos, por exemplo, de acordo com essa semiologia aqui, rochas de determinada natureza, granito gneiss, existem outras de composição bastante diferente. Então, são rochas básicas, já não é mais esse mesmo grande tipo aqui, né? E existem ainda rochas de um terceiro grande tipo, de ocorrência mais limitada. De qualquer maneira, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Nós temos uma complexidade que é dada, em primeiro lugar, por essa grande disposição aí, né, de rochas granito-gnáissicas, esses diques básicos que cortam a região da Lagoa da Pampulha num eixo que é grosseiramente, não é exatamente leste-oeste, mas ele vai de leste-sudeste para oeste-noroeste. Esse grande eixo. Observem, então, que são grandes estruturas, grandes lineamentos, mas a gente tem outras estruturas menores. Percebam, por gentileza, que vários outros lineamentos inferidos aqui, em subsuperfície, determinam a circulação de água. Então, mais uma vez, o que interessa mesmo, num espaço como esse, e vejam que em cima disso aí, tem toda aquela consideração inicial que a gente já havia feito, né? Bacia da Pampulha é muito mais do que isso, em superfície e no subsolo. Mas, de qualquer maneira, quando a gente observa, em primeiro lugar, essa disposição de várias estruturas pouco inclinadas assim no mapa, não é? Mas existem outras que também estão num ângulo grosseiramente assim de 60 graus, 75 graus, uma outra direção predominante. Notem que essa malha é que é absolutamente importante para nós em termos de controle do que acontece no subsolo. Então, a água que incide, por exemplo, numa determinada faixa aqui de superfície, né, desse espaço que está sendo chamado de bacia da Pampulha, a água que incide aqui, quando chega no subsolo, ela começa a seguir caminhos que vão ser determinados em muito boa medida por toda essa malha subterrânea. Eventualmente, como eu ainda vou apresentar para vocês, também a partir, né, de trabalho anterior da CPRM, eventualmente essa mesma água subterrânea ajuda a sustentar o que a gente chama de Lagoa da Pampulha. Então, é aquela equação. O volume de água que entra
o volume de água que sai, mas o volume de água que entra e o volume de água que sai tem também de contemplar todo o meio subterrâneo, né? A lagoa não existe sem o meio subterrâneo, sem a saturação desses solos, saturação dos aquíferos que estão aí debaixo e um longo etc. Bem, daí vejam também uma outra disposição que é de, por exemplo, depósitos fluviais associados também a boa parte dessa malha, né, de superfície aqui dos tributários da própria lagoa. Grande parte desses depósitos fluviais vai sendo carreada e qualquer um que tenha oportunidade de passar em volta da lagoa, que seja toda ela, né, ou só um trecho, mas tem também a oportunidade de verificar que grandes volumes de material terrígeno, de material particulado, de várias granulometrias, vai sendo trazido aqui para o espelho d'água, a ponto de a gente ter faixas que já são francamente tomadas, não por só vegetação primária, aquela vegetação pioneira, mas a gente já tem vegetação de médio e grande porte, né? A gente já tem árvores, eu não entendo nada das espécies, mas eu sei, pelo menos, olhar o tamanho delas, e eu imagino qual é a projeção do sistema de raízes, dos sistemas radiculares desses vegetais. Elas devem ter uma projeção aí de vários metros em profundidade. Então, para se ancorarem, elas precisam de material que é estável. Não pode ser só sedimento inconsolidado, absolutamente inconsolidado. Ele tem de ter alguma estabilidade, né? Então, notem o seguinte, o mesmo eixo principal de alimentação da Lagoa da Pampulha já determina qual é a sequência previsível, em primeiro lugar, para diminuição da espessura da lâmina d'água. Se a gente tem um aporte terrígeno mais nessa fração ocidental aqui da lagoa, é claro que os estudos de batimetria que já foram feitos aí, né, teve uma turma da UFMG que fez um estudo em 2007, depois uma turma das ciências biológicas também fez um outro estudo com sonar, né? Eles estavam querendo estudar a população de peixes, etc., mas eles demonstraram justamente isso, o fato de que a gente tem uma lâmina d'água cuja espessura dessa lâmina d'água diminui cada vez mais para oeste. Então, isso atesta um volume cada vez mais expressivo, né? Quanto mais a gente se aproxima desses tributários ocidentais aqui, e, claro, a profundidade do espelho d'água vai aumentando em direção ao vertedouro mais uma vez. Está estimado ali em torno dos 16 metros de profundidade, né? Muito próximo da barragem. Diga. A gente estimou um tempo de aproximadamente 1 hora para a nossa live. É claro que se passar um pouco, não tem problema. Mas se a gente puder já ir caminhando para uma conclusão, eu sei que o assunto deve estar apenas iniciando. Eu vou acelerar. Tá? Beleza. Se passar um pouco também não tem problema, mas a gente pode combinar uns 15 minutos a mais, daí a gente passa para o debate. Eu achei que você ia falar, pode passar um pouco assim, 1h30, né? Não, mas à vontade, só a gente combinou 1 hora, mas passar um pouco, a gente passar um pouco, não tem problema não. Não, eu vou acelerar então, porque o que eu estou querendo é dar uma ideia para vocês de contexto, só um instante, por gentileza. Aqui, observem, por gentileza, a enorme semelhança que existe entre o disposto nessas duas imagens. Perdão, gente. Esta e esta aqui. Notem, então, o seguinte. Esses pontos que são lançados em roxo aqui, vocês devem conhecer essas imagens todas, né? Mas eles correspondem àquelas sugestões de captação mais eficiente de água subterrânea na lagoa, na bacia da Pampulha. E a gente fica se perguntando, tá, então a gente pode captar água mais eficientemente nesses mesmos pontos aí. Notem que para esses mesmos lineamentos, né, que são de sudoeste para nordeste, esses principais,
existe uma tendência a haver uma boa possibilidade de captação nos pontos assim limitantes, né, mais de nordeste. Então, isso indica o quê? Fluxo, direção de fluxo subterrâneo. Então, de sudoeste para nordeste. O que a gente tem a nordeste é a Lagoa da Pampulha. Então, mais uma vez, né, a gente precisa considerar o meio subterrâneo para fazer esse planejamento. Aqui vejam então o seguinte, nessa outra imagem, a respeito, deixa eu só lançar um pouquinho mais para cá, a respeito de classes de vulnerabilidade. São esses mesmos tributários de superfície, mas, além disso, percebam, por gentileza, todo o entorno da própria lagoa. Agora a gente fala, então, em aquíferos, em corpos hídricos subterrâneos, e a gente fala em termos também de risco, não só em termos de contaminação, mas também em termos de estabilidade geotécnica, né? Aqueles que são mais facilmente desmontados e são carreados, né? Então a gente tem ainda de considerar, para falar das perspectivas, que é um dos pontos, né, dessa nossa conversa, a gente precisa considerar, inclusive, qual que é a suscetibilidade desses mesmos materiais que compõem a Lagoa da Pampulha. Bem, eu tinha mencionado rapidamente o fato de que a gente tem poços, são poços de monitoramento, né, não são todos poços de produção, mas observem que os perfis que a gente encontra nesses mesmos poços, até que haja, né, água subterrânea, os perfis são muito diferentes. Então, o que esse tipo de informação nos permite é fazer uma integração, e a gente usa software de mineração para isso, né? Mas com esses dados dos poços, a gente consegue trabalhar como se fosse perfilagem para cubagem de minério, e a gente monta um modelo tridimensional. Essas informações já estão disponíveis, não sei se vocês trabalham com isso, mas já estão disponíveis. Software para isso é muito comum, né? Software para fazer cubagem de minério, e a gente pode montar um modelo tridimensional do que de fato compõe o substrato da Lagoa da Pampulha, né? E aí sim a gente vai poder falar mais adequadamente em planejamento, em conservação e proposta de recuperação. Sem isso, sinto muito. A gente não vai ser efetivo, a gente não vai chegar àquilo que é necessário. Essas imagens vocês também conhecem, em termos de... Esse trabalho aqui é do Rodrigo Lemos e alguns, se eu não me engano, 3 professores da UFMG, do IGC da UFMG. A respeito, então, aqui, o nome dele está lançado aqui, o autor principal, né? Mas a respeito da evolução, da impermeabilização da lagoa da bacia da Pampulha. Essa faixa, nessa cor mais escura aqui, que eu não sei como é que se chama, é justamente a faixa que ficou impermeável na lagoa, na bacia da Pampulha, entre 1984 e 2011. É uma faixa muito generosa. E a gente falando em impermeabilização, a gente está falando em mudança do regime hidrológico, não só de superfície, mais uma vez, o que mais interessa é o subterrâneo, né? Áreas permeáveis, também mais associadas aqui ao município de Contagem, né? Não que Belo Horizonte não as tenha, mas as tem em menor área de cobertura. E a imagem que é fracionada aqui corresponde aos 2 momentos, 1984 e 2011. Aquela imagem principal é que tem um comparativo, né? Mas aqui fracionadas. E, não, esse é o último slide desse conjunto. Eu queria, na verdade, era mostrar ainda, e aí eu vou pedir a sua paciência só alguns segundos, porque eu vou ter de interromper essa apresentação para projetar outra coisa para vocês, que é isto aqui. É aquela imagem com que eu tinha começado
imagino que ela já esteja sendo apresentada aí para vocês. É um mosaico, um composto de imagens de sensoriamento remoto, e essa imagem é muito usada, por exemplo, né, pelo pessoal da arquitetura, de engenharia ambiental e assim por diante, e também de hidrologia e hidrogeologia. Mas notem que essa imagem aqui, ela está com ampliação de 4%, nessa forma que eu estou apresentando para vocês, então ela permite fazer um exercício muito interessante, se eu conseguir, né? Aí. Um exercício muito interessante a respeito de como é que a cidade de Belo Horizonte, que é o que está sendo apresentado aí, evoluiu desde o início da década de 50 do século passado, obviamente. 1953 é a data desse composto. Então, a gente observa, né, nas faixas do hipercentro e, né, as margens do Arrudas e assim por diante, mas o ponto de nossa conversa aqui é exatamente esse. Vejam, por gentileza, o seguinte. Aqui a gente tem, na década de 50, iniciozinho da década de 50, a pista do aeroporto da Pampulha, alguns núcleos, né, de urbanização no entorno e etc. Mas vejam que esse espelho d'água ainda era usado para fins de abastecimento público, já tinha diminuído muito, mas ainda era usado para isso, né, especialmente para os moradores locais, né, não era usado em grande volume para a população de Belo Horizonte mais, mas o problema é justamente o fato de que a gente tem um processo de urbanização que vai ser muito incisivo, vai ser feroz, né? Na Lagoa da Pampulha. Vejam que a gente já tem faixas que são francamente assoreadas, mas desse estágio para hoje, a gente observa uma progressão. E de 1953 para hoje, a gente já tem quase 70 anos em que a gente pode falar da taxa de assoreamento dessas frações mais ocidentais, desses braços mais ocidentais. Existem pontos aí que tem lâmina d'água de espessura zero, enquanto a gente vai vendo, não só, não é, em termos de volume, mas a gente vai vendo também uma degradação da qualidade. Então, é justamente nessa faixa mais ocidental que a gente fala em maiores quantidades de nitratos compostos. A gente fala de fosfatos. A gente fala de uma gradação térmica da Lagoa da Pampulha, a gente fala de uma quantidade diferencial de clorofila, né, relacionada àquelas algas macrófitas e tal. Mas a gente também, com todos esses parâmetros, a gente está falando qual parte da lagoa que a gente, de fato, está recuperando. A lagoa funciona toda do mesmo jeito para nós, enquanto a gente fala de políticas públicas. O que interessa da Lagoa da Pampulha é só o que está aqui entre o museu e, né, a igrejinha, casa do baile, é o que interessa, é só essa fração mais oriental? É aquela fração que está mais francamente assoreada, né, que tem um material terrígeno bastante generoso, né, colocado aí. Será que é essa faixa aí que a gente vai deixar passar? Então vejam que, de fato, considerar a recuperação da Lagoa da Pampulha é de uma complexidade muito grande. A gente tem que se perguntar, claro, a gente precisa mexer nos tributários, sem a menor sombra de dúvida, mas e na lagoa, o que a gente vai fazer? E no substrato dela, o que a gente vai fazer? Quimicamente, porque tudo isso é necessário colocar nessa conversa. Então notem, por gentileza, mais uma vez, só para eu fechar, é um problema muito interessante, mas ele precisa ser parametrizado de maneira adequada, né? Eu vou encerrar a minha fala aqui, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, né, antes de passar a palavra ao Miqueias, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza de vocês, eu quero me colocar à disposição
então, né, como alguém que se aproxima da Lagoa da Pampulha com um olhar assim, que é de preocupação, né? Quero me colocar à disposição como alguém que pode oferecer pelo menos alguns elementos para essa conversa, né, alguns elementos técnicos para essa conversa, e para a gente continuar todo mundo contribuindo. Eu acho que esse aqui é o ponto, né? Se todos nós nos juntarmos, engenheiros ambientais, geógrafos, hidrogeólogos, hidrólogos, biólogos e moradores, a comunidade, se todos nós nos juntarmos, as nossas capacidades vão, de fato, oferecer uma solução adequada. Então, não é só um geólogo que vai trazer uma fórmula que vai funcionar perfeitamente. Nós precisamos todos uns dos outros, né, para fazer essa recuperação. Mais uma vez, muito obrigado. Miqueias, a palavra está com você. Eu vou, inclusive, fechar a apresentação aqui. Se for o caso, eu recupero de novo, tá? Ok, muito obrigado, Dr. João. Essa apresentação, nós conversando aqui no grupo de WhatsApp de educação ambiental que nós temos do Propan, a gente está conversando sobre o quanto essa apresentação está completa e agregando algumas informações que a gente não tinha acesso até o momento. Inclusive, a gente gostaria até de pedir para você esses mapas para enviar depois. E coincidentemente ou não, esse ano, o mês da água, o dia 22 de março, que foi comemorado o dia da água aí, que nós comemoramos no Propan também, durante todo o mês com a programação especial, o mês da água trata das águas subterrâneas. O título do mês da água é orientado pela ONU, que todo ano tem um tema diferente para ser abordado em todo o mundo, que eles indicam o tema, é Águas Subterrâneas, tornando o invisível visível. E mesmo que nós não tenhamos conversado anteriormente no planejamento dessa live a respeito desse tema de águas subterrâneas, a sua própria apresentação, pela necessidade, pela importância do tema, né, das águas subterrâneas, você já veio falando a respeito desse tema e é interessante porque a gente não tinha nem conversado antes. Agora a gente vai passar para algumas perguntas. Nós agradecemos a sua apresentação e as perguntas, gente, vocês podem fazer diretamente pelo chat da sala do Meet. E nós já temos uma primeira pergunta aqui, que é da Flávia Virgínia, que é: qual é a deficiência da legislação de BH para a preservação da lagoa, tendo em vista que se tem mais levado em consideração as águas superficiais? Flávia, eu vou tomar liberdade de dizer que a sua pergunta é muito, muito bem-vinda também para que a gente possa refletir sobre qual é a limitação da legislação que a gente tem em praticamente o mundo inteiro, quando a gente está falando de preservação de águas, né? Note, então, que esse viés que muitas vezes a gente utiliza como fundamento, né, para planejamento, para recuperação e etc., ele, em si, ele já diz o seguinte: não vai dar certo. Quando a gente fala de águas de superfície, a gente está dizendo assim, são aquelas às quais eu tenho acesso direto, tanto, por exemplo, para captação, quanto também para contaminação, né? Eu posso, então, poluir um curso d'água de superfície com a maior facilidade. Eu posso poluir águas subterrâneas? Sim, mas já que a hidrodinâmica é muito mais lenta, essa alteração negativa em termos de qualidade também vai ser lenta, tanto para a entrada de algum composto quanto para a retirada. Agora, se a gente não compreende isso, a gente vai fazer instrumentos legais que vão dizer, de fato, a Copasa tem uma série de atribuições aí. Por exemplo, lançar esgotamento sanitário, fazer tratamento, né, adequado do esgoto que é lançado aí nos tributários, etc.
com todo respeito a esse trabalho que é feito, existe tanta coisa que passa por uma estação de tratamento simplificada de esgoto, que esses compostos todos que estão dissolvidos na água são lançados direto na Lagoa da Pampulha. E eles ajudam, por exemplo, a sustentar essa população de algas, ajudam a sustentar uma microbiota impressionante, né? Mas então, a legislação precisa, em primeiro lugar, ela precisa contemplar o que é, de fato, o comportamento da água no meio natural, para depois a gente se perguntar assim, tá, eu estou vendo água em superfície e água subterrânea, como é que a população se relaciona com essas águas? A partir daí eu vou fazer os dispositivos legais para, por exemplo, regulamentar tratamento de águas. Afinal de contas, a gente quer receber água potável, mas depois que a gente, né, faz todos os usos que a gente quer da água, isso aí já não é mais problema nosso. Então, a gente precisa ter mais responsabilidade, né, na concepção desses instrumentos legais. Então, começa já aí esse problema, Flávia, que você mencionou, na concepção. Essa é a maior deficiência. A partir daí, tudo que é construído, né, em termos de dispositivos regulatórios, tudo vai ser deficiente. Compreendeu? Então, se a gente, de fato, fizer uma base conceitual mais adequada, aí sim, esses mesmos dispositivos vão poder ser mais próprios. Eles vão contemplar, por exemplo, todas as ações que a gente deve tomar em relação aos meios de subsuperfície, já que são eles que ajudam a sustentar, sem a menor sombra de dúvida, corpos d'água aqui em superfície. O Miquéias ainda mencionou, né, essa questão de águas subterrâneas, no último Dia Mundial da Água. A Copasa também, né, localmente aqui, ela está mudando essa perspectiva, eles agora estão tratando especialmente da água subterrânea, estão preocupados com a água subterrânea, né, para abastecimento da região metropolitana, mas vejam, isso é só um reconhecimento de que a maior parte do que a gente tem à nossa disposição, em termos de água doce, é o que está no subsolo. Água de superfície, sim, né, tem uma facilidade de a gente chegar ali e tirar um determinado volume, feitas as devidas considerações em relação à qualidade, né? Mas tirar um determinado volume com facilidade, mas a contaminação também é muito fácil. Então essas águas estão sendo vistas como de uma fragilidade impressionante, né? Então, enquanto a gente continua contemplando só, como você bem mencionou, né, águas de superfície, esse é o maior problema. É um problema conceitual, né? E que está com você. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, de Hanna Rodrigues. Como a impermeabilização do solo interfere na dinâmica hidrológica de subsuperfície? Hanna, muito obrigado, viu? Essa pergunta, ela é mais complexa do que ela parece, mas no seguinte sentido, quando a gente fala em bacia de superfície, a gente também está dizendo o seguinte, é aquele conceito que o pessoal costuma usar por aí, né? Bacia hidrográfica. O conceito diz que a água que incide sobre a superfície, ela se organiza e se dirige para as partes mais baixas desse espaço, e as partes mais baixas têm uma única saída. A gente percebe, naquela imagem última que eu estava projetando para vocês, né, aquele composto de 1953, a gente percebe que, deixa eu tentar projetar isso aqui de novo, rapidamente, viu, Miquéias? Esse. A gente percebe o seguinte, o que é mesmo bacia? Se
a gente percebe que a água incide sobre essa superfície e em todos os lugares que são permeáveis, a água também pode infiltrar, então a gente tem um problema aí que é hidrológico, né? Um problema processual. Agora, experimenta impermeabilizar grande parte desse espaço de superfície que a gente está vendo. Aí sim, o conceito de bacia hidrográfica vai funcionar. A água da chuva incide ali, não consegue penetrar e escoa imediatamente para as calhas, né? Então, veja, todo esse espaço que está sendo apresentado aqui, né, por onde eu estou passando com o cursor, na década de 50, era permeável. Agora a gente tem um índice de impermeabilização muito grande aqui, o que significa que a água de chuva, quando cai nessa faixa, ela não infiltra por esses mesmos espaços. Ela vai escoar pelos dispositivos urbanos, né, de águas pluviais, de captação de água pluvial, e vai ser lançado direto nas calhas. Uma calha interessante, boa candidato que a gente tem aqui, é o espelho d'água da Lagoa da Pampulha. E aí a gente sobrecarrega o maciço de barramento, né, a vazão tende a aumentar e etc. e tal. Mas veja, quando a gente faz isso, a gente impermeabiliza, a gente impede, inclusive, a alimentação, o termo técnico que a gente usa é recarga dos aquíferos. Então a dinâmica de superfície fica limitada, mais uma vez, só à superfície. Ela não vai ser mais sustentada por todo aquele fluxo lento que segura, por exemplo, um curso d'água o ano inteiro, mesmo que não chova. Tá? Como é que a gente explica, então, que alguns cursos d'água correm o ano inteirinho, mesmo depois, meses depois que já parou de chover? Ora, é a água de chuva que infiltra. Se a gente não permite essa infiltração, se a gente então impermeabiliza, aí de fato a gente está mudando muito a dinâmica subterrânea do lugar. Né? A gente está jogando a água de uma vez na calha e essa água vai rapidamente, né, pelo sistema hidrográfico, ele vai rapidamente para outros espaços. Vai para longe, não vai mais infiltrar aqui. Então, note que, mais uma vez, essa pergunta que você fez, Ana, ela tem ainda uma série de implicações muito sérias, né? Que é justamente a recarga de aquíferos e o equilíbrio hidrológico da região inteira. Né? Pois bem. Temos mais uma pergunta. A legislação de uso e ocupação de solos deve ser alterada? Olha que, pelo menos, se a gente continua pensando que a cidade de Belo Horizonte precisa crescer, né? A população está crescendo, a gente precisa de espaços dentro dos limites do município, o caso é que a gente precisa, fazer um planejamento efetivo de como é que esse espaço vai ser usado. Bom, então digamos que exista um ponto para o qual, dentro do limite do município, um ponto para o qual eu faça um determinado zoneamento, tá? Eu vou dizer que esse espaço vai ser usado para residencial unifamiliar. Então, eu concebo edificações de 1, 2 pavimentos no máximo. Quando eu olho para esse tipo de estrutura, eu penso em carga. Então, uma determinada carga lançada ali em solo ou rocha, né? Mas, digamos que, num outro momento, esse mesmo espaço seja agora alterado para ser multifamiliar. Então, eu vou autorizar o adensamento vertical. Então, em vez de 2, eu vou ter 8, 14 pavimentos aí, né? Eu vou ter verticalização. O que seria interessante mesmo é a gente pensar o seguinte: será que não existe uma maneira, também relacionando esse ponto com aquilo que foi apresentado pela Hannah, será que não existe uma possibilidade de a gente preservar um pouco da dinâmica
hidrológica deste espaço aqui, que eu ainda estou projetando para vocês, no seguinte sentido: o problema não é a impermeabilização, que altera completamente o regime de toda a região, faz com que um corpo d'água como esse aqui, a Lagoa da Pampulha, seja fragilizada por baixo. Então, é um processo que a gente tenta controlar na superfície, mas o que realmente determina o que vai acontecer com a lagoa está ali de baixo. Então, como é que a gente pode pensar em estratégias desse tipo? Vejam aí mais uma vez, a própria impermeabilização provoca desequilíbrio. E se a gente, por exemplo, permitir alguma infiltração? Por exemplo, aqui do lado de fora, aqui nessa casa, eu tenho uma estrutura de infiltração forçada. Então, eu tenho a área de telhado e as áreas impermeáveis que eu tenho em volta são faixas coletoras, e eu destino essa água para uma estrutura de infiltração. Claro que o volume foi calculado de acordo com uma série de parâmetros, né, de comportamento do solo, quanto de água eu estou estimando que vai ser lançado ali numa única chuva, um único evento de chuva. Então não é para eu armazenar isso ao longo, eu não estou querendo tirar água, estou querendo jogar água. Então eu estou contribuindo para essa infiltração. E se todos nós fizermos uma coisa dessas? Vocês percebem que a gente pode continuar construindo a cidade, mas a gente vai compensar essa impermeabilização? Aí sim, o nosso modelo de urbanização vai ser considerado hidrologicamente mais adequado. A gente não vai provocar um impacto tão grande no meio hidrológico e tudo que depende dessa água de superfície e tudo que depende dessa água subterrânea. Então, sim, as nossas orientações, só para resumir, né, depois desse latim todo, as nossas orientações de zoneamento e de uso e ocupação do espaço urbano precisam de uma revisão, sim. E aí, não estou puxando a brasa para minha sardinha de rocha e água, não, tá? Eu estou dizendo que nós temos alguma coisa, nós temos alguma contribuição a dar, em termos dessa reflexão, né? Mas nós precisamos significar essa contribuição da hidrogeologia dentro de um contexto que vai falar a respeito de ecossistemas, então, o pessoal das biológicas, o pessoal da engenharia ambiental. Nós precisamos significar isso em termos da própria concepção da cidade. Arquitetos e urbanistas, planejadores, nós precisamos integrar tudo isso com geógrafos. Aí sim, eu acho que a gente vai ter uma boa orientação para conceber novos dispositivos, né, de ocupação do espaço urbano. Miquéias. Ok, muito obrigado. Agora temos mais duas perguntas e, como a gente já estourou o tempo um pouquinho, a gente finaliza as perguntas por aqui. Quem pergunta é a ONG Serras, Minas, Rios e Lagos. Será que a PBH ou o consórcio tem informações na totalidade que demonstre levantamento, conhecimento e mapeamento da dimensão existente de águas subterrâneas na área de drenagem da bacia hidrográfica da Pampulha? É o Wagner que está perguntando. Aqui a pergunta está sendo direcionada para a PBH ou para o consórcio. Nós temos no consórcio, falando pelo consórcio, a gente tem uma ecoteca, onde, inclusive, a gente pode passar o contato aqui, daqui a pouco, eu já vou providenciar. Nessa ecoteca tem vários materiais, inclusive estudos técnicos, levantamentos, que quem visita essa ecoteca, na nossa sede do Propan, do CEA-Propan, pode ter acesso a esses materiais. Então, não sei se o doutor João quer complementar essa resposta. Eu quero, você me passou a palavra? Sim. Então, muito bem. Olha, Wagner, a gente não tem uma base de dados integrada. Eu posso dizer porque eu consulto, eu tenho, né, colegas que, de fato, estão trabalhando muito ativamente nisso aí, mas eu
consulto, então, o que eles oferecem, o que é tornado, né, público, e esse trabalho de integração é um exercício fundamental para que a gente, de fato, possa fazer, por exemplo, um diagnóstico. Olha que é, mais uma vez, diagnóstico preliminar, para depois a gente pensar o que é que a gente tem à nossa disposição em termos técnicos e qual vai ser o trabalho que vai dar isso aí, né? Mas veja, uma integração, eu não sei a respeito do consórcio, né, mas informações, o Miqueias mencionou, na totalidade, né? Não. A gente, então, não sabe. A gente não conhece alguns parâmetros fundamentais que começam, deixa eu ver, e aí, se você me permitir, Wagner, eu vou retomar aquele conjunto de slides. Eu tinha um outro material montado aqui, mas numa outra oportunidade a gente fala disso. Aqui, isso aqui, ó. Esse mapa que eu tinha apresentado para vocês rapidamente, né? Então, veja o seguinte, se a gente considera, por exemplo, que a gente tem poços com perfis diferentes, né? Então, eu sei qual que é o tipo de material que eu tenho à minha disposição. Eu posso também fazer uma observação a respeito de produtividade desses mesmos poços. Quanto de água eu consigo tirar por unidade de tempo, sem provocar uma depressão muito sensível no lençol freático aí em volta tudo, né? Um aquífero fraturado, e depois a gente pode falar sobre isso. Mas note o seguinte, eu ainda não estou falando de qualidade da água. E eu também não estou falando de gradiente hidráulico, que é o seguinte, se eu falar alguma coisa que você já está cansado de saber, se me perdoe, tá? Mas talvez eu possa alcançar um outro perfil dessas pessoas que estão ouvindo a gente agora, que é o seguinte, se a água de chuva, por exemplo, incide nesse ponto aqui, para onde é que ela vai em subsuperfície? Vocês se lembram daqueles outros mapas que eu mostrei para vocês, com umas fraturas assim, que vão de sudoeste para nordeste? Umas outras fraturas que estão mais ou menos a 60 graus. Então, essa malha, essa rede, ela determina os fluxos. Mas, sim, para onde que vai essa água? Esse gradiente eu desconheço completamente. A gente desconhece completamente. E olha como que ele é condição absolutamente essencial para a gente falar em planejamento, mais uma vez, não só do que está aí, né, circunscrito a essa faixa, essa linha, né, limitada aí em vermelho, mas o que está em volta. Eu preciso considerar todo essa dinâmica de subsuperfície, para onde é que a água vai majoritariamente. E eu sei, inclusive, que essa água vai para direções diferentes dependendo da época do ano. Então, num regime de chuvas, essa água vai preferencialmente numa direção. Na época de estiagem, ela muitas vezes tem refluxo, ela retorna, entendeu? Aí, a Lagoa da Pampulha e esses tributários dela vão funcionar como alimentadores do aquífero em vários segmentos. A gente não sabe disso aí. Então, só para resumir, tem muito serviço para a gente fazer antes de a gente, de fato, poder dizer que nós estamos pensando adequadamente em termos de recuperação. Tá vendo? Bem, Miqueias. Ok, muito obrigado. Vamos para a última pergunta. Foi feita só uma observação. Os contatos da Ecoteca do CEAPROPAN já foram disponibilizados pelo chat aqui, Wagner. Agora, a última pergunta do Aloísio Cardoso. A poluição por plásticos nas águas é uma grande preocupação global. Haja visto os registros de presença de microplástico, inclusive em alimentos, sem contar as ilhas de plástico formadas nos oceanos.
Como você relaciona os resíduos plásticos lançados nos corpos d'água como a Pampulha e este grande problema? As cidades não estão sendo omissas em não remover minimamente os resíduos plásticos das águas de drenagem pluvial? Perdão, Miquéias, você me falou quem que fez a pergunta? Aloísio, Aloísio Cardoso. Aloysio, perdão. Eu me esqueci, eu comecei a pensar nos termos da pergunta e eu peço desculpas porque eu esqueci o nome do Aloysio. Mas então, é o seguinte, essa é outra pergunta que é bem mais, envolve muitas mais dimensões do que parece. Em primeiro lugar, você mencionou aí águas oceânicas, né? A água do mar tem uma agressividade química muito maior do que águas doces, águas continentais doces, né? De maneira que, então, a decomposição de alguns tipos de plástico é realmente muito facilitada, ela é acelerada nas águas oceânicas. Estou falando da decomposição química. A fragmentação é uma outra história. Então, a gente tem um aspecto aí nessa sua pergunta, Luiz, que é o elemento químico, que tem que ser considerado, qual é a composição desse plástico e qual é o comportamento dele, por exemplo, quando esse mesmo plástico é lançado em corpos hídricos de superfície, ou quando esse mesmo composto plástico é lançado num lixão, ou quando ele é lançado, digamos, em região litorânea, né, ele é lançado nos oceanos. São comportamentos diferentes, quimicamente. Agora, a fragmentação é outra questão, porque se, de fato, o plástico, o material, é microfragmentado, a ponto de, inclusive, essas micropartículas serem absorvidas, né, por organismos e, você mencionou aí, né, está em alimentos, então está também em quem consome esses alimentos, né? Esses materiais, então, eles vão começar a se comportar de uma maneira imprevisível, né, dependendo, então, da sua composição e dependendo da quantidade dessa bioacumulação, eles vão se comportar de uma maneira que a gente ainda não conhece. Então, a gente tem um enorme problema pela frente, e ele é de, pelo menos, duas naturezas. Uma que é mecânica, que é a fragmentação, é a microparticulação, e outra que é química, é a natureza das reações que são mediadas também por esses mesmos compostos. E aí, como cada organismo vai se comportar, né? Inclusive o nosso, como é que vai se comportar, né? Agora, você tinha também mencionado o seguinte: se as prefeituras não são omissas, a gente tem um outro problema muito sério aí, que começa também, não estou fazendo um reducionismo não, viu, gente? É de fato um ponto que tem de ser discutido, né? Em termos de formação da população, informação da população, para que esses materiais sejam dispostos de maneira adequada. Sim, a gente vai ter um problema, porque eles vão ficar especialmente concentrados em lixões, e a gente tem contaminação, eventualmente, né, de lençol freático ali, um longo, etc. Mas disso a gente conversa no outro momento. Mas veja, se esses materiais, como eu estava falando no início, se eles são lançados no solo, o solo vai responder de uma determinada maneira que é diferente daquela que a gente vai ver, por exemplo, num corpo d'água de superfície como a Lagoa da Pampulha. E aí, eles passam também para as águas subterrâneas. Mais uma vez, pegando aí outra, né, uma costura com aquela pergunta do Wagner. Para onde é que para onde vão esses microplásticos? Com que eficiência eles são transportados, né, dadas a sua densidade, sua composição, as reações de sorção que eles promovem com solos, com rochas, com o meio hidrológico? A gente não sabe nada disso. Então, o de que a gente precisa considerar, pelo menos, uma série de estudos que já foram feitos, demonstrando que esses materiais de composição muito diversa, que a gente chama então de plásticos, né, um balaio
composicional e mecânico impressionante. Eles têm comportamentos de uma diversidade fabulosa. Agora sim, de fato, a gente deveria recolhê-los, dispor deles de maneira adequada e evitar que eles sejam lançados mesmo, né, nos corpos hídricos de superfície, porque aí a gente vai ter contaminação dos solos, contaminação de água subterrânea, vai ter bioacumulação e uma série de outros problemas, né? Mas, de fato, a gente precisa de muito mais seriedade, né, nesse aspecto, e a gente precisa de boas balizas conceituais, né, para depois a gente falar em termos de disposição pelas comunidades nas suas cidades, né? Miqueias. Muito obrigado, professor. Então, vamos caminhando para o encerramento desse evento que surpreendeu positivamente toda a nossa equipe do CEAPROPAN e do Consórcio Pampulha e também, certamente, aos ouvintes, às pessoas que participaram. Agradecemos ao professor pela ótima apresentação, agradecemos também a presença de todos os convidados e a gente gostaria de, de repetir que quem ainda não fez o preenchimento da lista de presença, inclusive quem quer a emissão do certificado de participação, também para avaliar o evento, que clique no link que está no chat aqui. E agradecemos mais uma vez a excelente apresentação do professor e a presença de vocês todos. E favor avaliar o nosso evento, copiando no link, dando sugestões também, para que a gente esteja sempre melhorando. Professor, nós já estamos conversando aqui internamente pelo WhatsApp, que aqui vai acontecendo aqui a nossa live, e a gente já vai conversando também sobre possibilidades. Como foi um evento que nós ficamos muito surpreendidos positivamente com a abordagem do tema que foi apresentado por você, nós queríamos dizer que as portas do Propan estarão sempre abertas para esse diálogo e construção de uma conversa nesse âmbito também mais técnico que nós fazemos educação ambiental. Nós precisamos também ter esse embasamento teórico sempre bem atualizado e também para futuras lives, nós também gostaríamos de contar com a sua disposição, porque ficamos realmente muito satisfeitos com a live, e esperamos que todos tenham ficado satisfeitos também, e agradecemos ao senhor e a todos os participantes. Olha, Miqueias, eu já me coloco à disposição de vocês, eu deixei uns contatos aí. Se vocês tiverem questões assim de contexto, questões mais gerais, questões de aplicação de conceitos, questões metodológicas, eu estou à disposição de vocês para tratar desse assunto. De uma maneira assim, muito transparente, muito sincera, eu me confesso, mais uma vez, muito interessado no tema e tenho, além de tudo, um envolvimento pessoal com o espaço, né? Mas também eu reconheço que a gente precisa considerá-lo de maneira apropriada, de maneira adequada. E existe muita coisa para se fazer, existe muito trabalho de boa qualidade à nossa frente. Desde que a gente saiba cooperar, desde que a gente saiba colaborar com os nossos respectivos potenciais, eu acho que a gente pode oferecer muito boas soluções para um espaço, então, ampliado, que aí sim eu chamaria, talvez, de bacia da Pampulha. Não bacia hidrográfica, mas uma bacia hidrológica ou hidrogeológica. Aí sim a gente faz essa abordagem mais adequada. Eu continuo sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos os participantes. Eu gostaria só de perguntar, alguém aqui disse
que a Lucinéia disse que não percebeu o formulário, que não viu a lista de presença. Hanna, teria como colocar o link de novo, por favor? Ao professor, muito obrigado. A todos, muito obrigado pela participação. E espero que a gente se cruze muito. Esperamos a sua visita também no Propan. Podemos marcar uma visita sua no Propan também para conhecer nosso espaço. Que lá a gente tem um programa de educação ambiental bem legal também. E a todos que participaram também, fica aberto o convite para visitar o nosso espaço, CEA Propan. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, professor. Agradeço eu. Cuidem-se bem, boa saúde para vocês. Continuo à disposição. É só me falar do que vocês precisam que eu vou atender. Viu? Muito obrigado. Vamos com Deus. Obrigado, professor João. Obrigado, pessoal. Agradeço eu.